Hoje eu vim trazer um assunto que vocês talvez gostem bastante, que é a minha marca de caixa de som. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o Zanetti e eu tenho uma marca de caixa de som aqui no Brasil e essa caixa é uma das caixas que eu fabrico por aqui. Eu vim trazer para vocês esse vídeo explicando cada detalhe dessa caixa. Muita gente não conhece, vê no catálogo, vê nas fotos que eu posto, mas não conhece essa caixa direitinho, né, com as especificações técnicas, resposta de frequência, as indicações que ela tem, qual a sonoridade dela. Então, hoje eu vim trazer para vocês um review da minha própria caixa de som. Vamos para o vídeo? Se você ainda não conhece essa caixa, essa é a linha Signature, é uma linha de caixas que eu assino tanto em som como em design. É uma caixa bem diferente, vocês podem ver, em termos de caixa padrão de mercado, né? Ela tem aí uma corneta de 8 polegadas e um alto-falante de 6 polegadas e meia. É uma caixa que, em termos de design, realmente é uma caixa bem diferente, mas esse design tem um propósito e eu vou explicar para vocês agora. Essa caixa aqui, ela tem como proposta entregar um som de uma música ao vivo. Imagina que você está lá num show e tem um sistema de som gigante tocando e esse sistema tem um som mais característico, né, de um som ao vivo. E é justamente o que eu busquei na hora de fazer essa caixa aqui, na hora de projetar essa caixa. E eu cheguei muito próximo do ideal que remete a esse som, né? Então a gente tem uma particularidade muito legal nessa caixa com relação ao som de um PA. Lógico, não tem a mesma consistência e pressão nos graves, já que a gente está comparando um alto-falante de 6 polegadas e meia com vários subs de 18 polegadas de um PA. E isso é facilmente compensado usando um subwoofer externo, que a gente também faz aqui e vende para compor esse sistema. Mas o grande ponto é, a gente conseguiu desenvolver uma caixa que tem um alto rendimento, ela tem uma boa sensibilidade, trabalha bem com amplificadores de baixa e alta potência, ela consegue entregar um SPL bem alto também, e ela tem essa característica sonora de soar como se fosse um som de um PA. Então ela traz uma riqueza de detalhes, de frontalidade no som, que você tem a sensação realmente de estar ali de frente com o PA. E isso é algo que eu gosto bastante nessa caixa. Sem contar também o design, que é algo que eu gosto bastante nesse modelo aqui. Na parte dos componentes dessa caixa, a gente usa aí um alto-falante italiano de 6 polegadas e meia com cone de fibra de Kevlar. É um alto-falante que responde bem as frequências, a partir de 60 Hz ele responde muito bem. Não é um alto-falante feito para poder reproduzir bem graves, ele é um alto-falante mais leve, que aguenta mais SPL, e isso tem um custo que é reduzir aí a resposta nos graves. Então é um alto-falante que toca melhor os médios agudos e médios graves, mas não tem tanta presença nos graves. Por isso que a gente tem um subwoofer vendido separadamente para essas caixas aqui. E um tweeter aqui em cima, domo de seda de 1.3 polegadas. Essa caixa aqui ela tem uma corneta aí de 8 polegadas, desenvolvida e fabricada pela gente mesmo, pela Zanetti. E o crossover dela também é totalmente desenvolvido para essa caixa aqui. Então a gente tem uma resposta de frequência muito boa, bem controlada. Partindo aí para o acabamento dessa caixa, a gente faz sempre o corpo dela em lâmina de madeira, a escolha do cliente. E a corneta a gente pode fazer em duas opções, né? Que é essa cor, uma cor de fundo e uma cor com os rabiscos. O cliente escolhe a paleta, ou a corneta numa cor lisa brilhante. Então isso dá aí para o cliente várias opções de combinação de acabamento. E essa é uma das combinações que saem bastante. A caixa preta com a corneta ou colorida ou branca, e a caixa na lâmina de embuia com a corneta num off-white. Fica muito bonito. Eu vou deixar aí algumas configurações que clientes já escolheram para vocês e vocês vão ver que é uma combinação muito bacana. Em termos de som dessa caixa aqui, se fosse para eu descrever como essa caixa tocaria, para você ter uma ideia de como ela é, como ela foi criada,
Eu diria que os graves são consistentes, mas não profundos. Os médios eles são presentes, mas não excessivamente. Para mim, os médios são na medida certa e correta, do jeito que eu considero algo realista nos médios. Os agudos têm uma boa extensão, têm uma boa presença, mas não são extremamente definidos acima dos 15.000 Hz. Essa caixa não tem essa proposta, até porque a proposta dessa caixa é ter ali uma similaridade com o PA, então a gente também não tem uma extensão, uma definição tão grande num PA acima de 15.000 Hz. E para resolver a questão dos graves profundos, a gente adiciona um subwoofer e aí sim a gente tem a sensação completa de um PA. Eu vou mostrar uma foto para vocês do subwoofer para essa caixa aqui, que é um sub de 15 polegadas, e aí sim te dá toda aquela dinâmica do grave bem presente, com um grave forte e profundo. E isso faz desse sistema aqui o sistema Signature da Zanetti. E a gente vai agora para as conclusões finais dessa caixa aqui, que eu considero que não é uma caixa para todo mundo, é uma caixa que vai agradar sim a maioria das pessoas, principalmente aquelas que gostam da sensação de um som ao vivo, mas não vai agradar tanto aquelas pessoas mais puristas que gostam de uma transparência no som absurda, que gostam de escutar os mínimos detalhes, tanto nos subgraves quanto nos agudos mais extremos. Essa caixa não é para essa pessoa. Aí a gente tem umas outras linhas que podem entregar essa sonoridade mais completa, mais definida, né? Então, essa caixa tem essa proposta, que é a proposta que eu gosto, e quis colocar esse som que eu gosto, que eu curto, em uma caixa de som, para as pessoas saberem como que é essa sensação, porque basicamente caixa de som, as grandes fábricas de caixa de som e marcas de caixa de som, elas têm uma resposta de frequência, uma sonoridade alvo que elas querem entregar para o consumidor. A gente pode pegar e comparar caixa da empresa A com a empresa B e o som delas vai ser muito diferente, muito distinto, porque é isso que as empresas fazem, né? Elas gostam de entregar o som que elas levam em conta na hora de produzir a caixa de som, a sonoridade que elas querem. Então, isso tem muito a ver com a assinatura sonora, que é basicamente isso. Cada empresa tem a sua assinatura sonora e quer entregar isso na caixa de som. E é isso que eu faço com essa caixa de som aqui. Eu vou deixar então aí o link na descrição, se você quiser conhecer mais sobre esse produto. Vou deixar o link do catálogo para vocês. E aí vocês dão uma olhadinha lá, tem outros modelos também. Turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí no final o vídeo dessa caixa tocando. E no próximo vídeo eu posso trazer aí uma outra avaliação de outro modelo. Se você tem um modelo específico que você quer conhecer, deixa nos comentários aí, sei lá, a gente pode fazer aí por votação, um comentário mais curtido ou mais comentado. Do modelo que você quer conhecer, eu trago no próximo vídeo. The secrets you keep from me, will I ever know? This life you live aside, will it ever show? Tonight you're mine, tomorrow another. In my eye, I saw the apple, said let me take a bite. They say why, tell them that it's human nature. Why do we do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why do we do it that way? Do I do it that way?
Thank